Basicamente, o que diferencia o anestesista pediatra é a humanização. A gente tem um olhar diferente para atender tanto a criança, o que é o paciente, quanto a família toda. Para o dia a dia, seja a cirurgia uma fimose, ou seja uma cirurgia ou intraútero, uma cirurgia que ao acabar de nascer de um bebê, a gente tem que ter os mesmos cuidados, né? Você já parou para pensar como seria receber a notícia de que seu filho vai precisar operar? Seja ele bebê ou criança, é um momento muito delicado, né? Então hoje a gente trouxe aqui no Cuidado da Criança 2 especialistas para falar justamente sobre isso. Meu bebê ou minha criança vai operar, e agora? O que a gente faz? E por isso estamos aqui hoje com Daniela Patrícia, cirurgiã pediatra, e Priscila Maekawa, anestesista pediatra. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Estamos muito felizes que vocês estão aqui conosco. Meninas, para começar, eu acho que é uma dúvida muito comum, né? Principalmente para os pais ali, quando recebem essa notícia, né, de que o seu filho, o seu bebê vai precisar operar, passa logo pela cabeça, né? Que profissional é esse que vai cuidar dessa criança? Ele tem um estudo mais aprofundado só para essa área? Como é que funciona essa especialização? Então, a gente tem a cirurgia pediátrica. Nós, cirurgiões pediatras, a gente tem uma formação inicialmente como cirurgião, tem a formação, né, tem médico, depois a gente faz 3 anos de cirurgia geral, depois desses 3 anos de cirurgia, mais 3 anos de cirurgia pediátrica, só focado na cirurgia de crianças. Então, a gente tem uma formação de mais 6 anos para poder ser formado como cirurgião pediatra. E depois disso, ainda tem as especializações, as subespecializações, mas basicamente são 6 anos de formação para fazer a cirurgia pediatra. É um tempo considerável a mais ali. Ao todo dá uns 12 anos, né? Os 6 anos de formado, mais os 6 anos, então é bastante tempo. A cirurgia pediátrica, ela exige essa formação e eu acho que isso é importante, você ser tratado. Uma das maneiras de você minimizar o risco da cirurgia no seu filho é você estar no profissional correto, no caso, o cirurgião pediatra. Muito bom. E com relação à anestesia, tem alguma diferença com relação à anestesia para os adultos, para das crianças? Assim, vou começar só do começo, que tem gente que não sabe que anestesista é médico, tá? A gente faz os 6 anos de medicina, depois disso a gente faz a residência, que são mais 3 anos. Existe a opção de fazer mais 1 ano da especialização da anestesia pediátrica, mas, basicamente, o que diferencia o anestesista pediatra é a humanização. A gente tem um olhar diferente para atender tanto a criança, o que é o paciente, quanto a família toda. Então, nosso olhar vai um pouquinho além do que está ali na nossa frente. É todo o acolhimento da família, e a gente tem que trabalhar com todo mundo ali. A família, a equipe, o cirurgião, todo mundo participa do processo. É um pouquinho mais amplo do que a gente costuma fazer com um adulto. Que é uma coisa mais direcionada ali, né? Exatamente. Né? Eu costumo dizer que a gente que trabalha com criança, o nosso objetivo, para quem que a gente trata, não é quem conversa com a gente, a responsabilidade. Então, é da família. Né? O nosso tratamento envolve a família inteira, as crianças, o paciente, muitas vezes pai, mãe, muitas vezes a gente sai da sala, tá todos os avós, a gente está sempre conversando, isso também junto com a anestesia, por isso que vai muito além da cirurgia e da anestesia em si, vai para a família inteira. É um momento bem delicado, né? Principalmente se tratando de crianças, que a gente não espera, né? Que vai precisar passar por algum procedimento mais invasivo, né? Precisar anestesiar. Quais são os riscos assim, envolvidos quando se trata de uma cirurgia infantil? Então, eu sempre digo que existem riscos, são os riscos inerentes do paciente, então isso vai junto à idade, à doença. Então, tem coisas que o risco ele já está ali, mas existem riscos que podem ser calculados e que a gente pode trabalhar e até controlar. Existem riscos que têm controle. Quais são esses? Primeiro, a gente tem que estar no hospital adequado. O que é o hospital adequado para operar uma criança? Tem que ser um hospital geral, que tenha
UTI pediátrica. Muitas vezes, as cirurgias das crianças, as crianças maiores, que a gente chama de cirurgia de rotina, não precisa de um UTI, mas você tem que ter essa retaguarda. Tem que ter um material específico. A criança não é um adulto dividido por 3, então não dá para a gente adaptar material. Então tem que ter a pinça menor, a tesoura menor, um material específico para operar a criança. Então, esse é um controle de risco. Tem que estar com a equipe que saiba trabalhar com criança. Então, você tem que estar com um cirurgião pediatra, você está com um anestesista que trabalhe com criança, então você já controlou esse risco. Isso é uma coisa que você tem que controlar, esse é um risco. Você tem que conhecer a criança, né? Então, é um outro controle. Não dá para você simplesmente pegar a criança e falar, nós vamos operar agora. Então, a gente tem que conhecer tudo que envolve a criança. Tem que ter um pediatra, né? O pediatra faz parte desse processo, porque ele conhece a criança. E tem a parte da anestesia, que são riscos que também podem ser controlados junto com a anestesia. Então, são esses riscos. Os riscos em si é você saber, você precisa controlar. Então, risco tem, ele vai existir, mas se você souber controlá-los no hospital, com material, precisa saber do jejum, dos exames, tem crianças que precisam mais exames, outras menos, então tudo isso são que a gente pode controlar, e tem aqueles que a gente não consegue controlar, mas que aí você está numa equipe adequada. E Pri, e com relação aos riscos da anestesia em si, que devem chegar muitas dúvidas para você neste momento, né? Exato. Assim, o que eu escuto muito, assim, anestesia é só um cheirinho, doutora. Esse cheirinho já é uma anestesia geral. Então, você para pensar que um bebezinho passando por uma anestesia geral, você já consegue calcular que o risco é muito maior do que se for um adulto saudável. E aí, o que a gente precisa parar para pensar? Tudo isso que ela falou de material é importantíssimo. Não é um aparelho de anestesia qualquer que vai conseguir ventilar um bebezinho pequeno, entendeu? Se for uma criança maior, tudo bem, até dá. Mas se for um bebezinho pequeno, precisa de um aparelho específico, precisa de materiais específicos da anestesia e precisa da expertise do anestesista, porque não é a mesma coisa você fazer um bebezinho, então a veia é mais difícil, vai precisar pegar a veia, precisa passar por outros processos que vão garantir a segurança desse procedimento. Então, desde o preparo, o jejum para um bebezinho é diferente, às vezes, se o bebezinho é um bebê chiador, a gente tem que fazer um preparo 1 semana, 10 dias antes desse pulmão para chegar para a cirurgia de forma mais segura. Então, tem todo esse processo, e isso vai minimizando os riscos até chegar no dia da cirurgia. No dia da cirurgia, além do anestesista, do cirurgião pediatra estar lá do lado, a gente precisa da retaguarda do hospital, importantíssimo, por mais que seja, é só uma fimose, mas se tiver alguma intercorrência, a gente precisa ter uma retaguarda. Porque pode acontecer de ter alguma alergia, por exemplo. Não existe um teste que eu consiga fazer para detectar uma alergia numa criança. Para detectar essa alergia, eu preciso expor a ela uma anestesia. Então, eu não vou fazer isso aleatoriamente, só para saber se tem ou não. Então, vai descobrir ali na hora. Então, preciso dessa retaguarda, que se tiver alguma alergia e essa alergia for grave, eu preciso ter uma retaguarda de UTI, por exemplo. A chance é pequena? A chance é pequena. Eu brinco com as mães que a chance de você ser atropelado atravessando a rua é muito maior do que você ter uma intercorrência na anestesia. Mas ela existe. Então, para a gente ter tudo de forma mais segura possível, a gente tem que sempre estar um passo à frente do que pode acontecer. E quando esse diagnóstico, né, ele acontece durante o pré-natal, como é que funciona, assim, esse preparo, né, para esse momento? Eu acho isso importante. Primeiro, porque ninguém está preparado para saber
ter um diagnóstico e saber que seu bebê vai ser operado. Isso não existe, esse preparo. Não, isso é muito importante. E mais ainda, esse preparo pré-natal. Porque não, você tem um diagnóstico, existem doenças que você consegue, existem inclusive doenças que podem ser operadas no intraútero, doenças cirúrgicas que têm procedimentos intraútero. Mas, de qualquer forma, você tem um diagnóstico, seu bebê quando nascer vai ter que ser submetido a um procedimento cirúrgico, é muito importante que você conheça a equipe que vai tratá-lo, conheça o hospital, mais ainda, junto com o seu obstetra, junto com o pediatra, você tem que já saber o pediatra do parto, saber onde essa criança vai nascer. A criança tem que nascer num hospital que tenha um centro cirúrgico para esse bebê, que tenha uma UTI neonatal e uma equipe que consiga fazer esse perinatal muito importante. Para isso, precisa dessa consulta pré-natal. Então, ela precisa ir no cirurgião, conhecer a doença, saber quais os riscos, saber quando vai ser operada, se vai ser no dia do parto ou depois. Existem patologias que precisam ser operadas assim que nasce, outras que precisam de um tempinho mais. O tempo de jejum, existem, durante o nascimento, a gente sabe que tem a golden hour, né, aquela coisa muito importante, mas existem crianças que infelizmente não vão conseguir passar, porque vai precisar do jejum ou vai precisar da cirurgia imediatamente. São patologias muito raras, patologia da ordem de 1 para 5 mil, 1 para 10 mil, 1 para 50 mil, mas que são importantes. Então, você conhecer o seu cirurgião pediátrico, passar na consulta, além de conhecer, tirar suas dúvidas. Isso vai minimizar a gravidez. Se você está grávida, sabe que que seu bebê está com um problema, e você, a cada ultrassom, é uma dificuldade, você ouvir, né, é muito impactante para essa mãe, saber que seu bebê, porque o nascimento é uma festa, mas às vezes a festa a gente precisa adiar um pouquinho. Então, tudo isso ele precisa conhecer o cirurgião, precisa conhecer o hospital, precisa conhecer essa UTI, precisa conhecer o pediatra que vai cuidar, né? Tem aquele pediatra da sala de parto, a equipe da UTI, e também fazer uma consulta pré-anestésica, porque é difícil você pensar que o seu bebê vai ser submetido à cirurgia, e se vai ser submetido à cirurgia, vai ser anestesiado. Então, ele precisa passar na anestesista para conhecer, saber como é a anestesia. Foi como a Pri falou, tem a ideia, todo mundo, do tal cheirinho, né? É só um cheirinho, é tranquilo. Vai ser uma fimose, é tranquilo. Mas eu sempre digo que a gente erra mais quando a gente sabe que vai fazer uma comida muito difícil. A gente se preocupa, a gente vai na receita, capaz a gente não errar, mas a gente erra no arroz, no dia a dia, né? Aquela que a gente faz sempre. Então, para o dia a dia, seja a cirurgia uma fimose, ou seja uma cirurgia ou intraútero, uma cirurgia que ao acabar de nascer de um bebê, a gente tem que ter os mesmos cuidados, né? E o cuidado com o psicológico dessa família. Exatamente. Eu acho que pode ser um dos momentos. Pode ser, na minha opinião, o primordial a ser tratado durante esse período, né? Eu acho que porque numa criança mais velha, uma criança de 3, 4 anos, a gente conversa com a criança, porque o medo da criança, uma criança mais velha, no caso 3, 4, 5, ela só tem um medo, se ela vai ter dor. Se ela vai sentir dor, e também tem medo da separação da mãe. Por isso que a cirurgia pediátrica, ao longo dessa nossa preparação como cirurgião pediatra, a gente tem o olhar da humanização. Então, a gente precisa cuidar dessa família. Então, a gente tem que, quando passa uma grávida que sabe que tem uma patologia cirúrgica que nós vamos operar, a gente tem que ter esse acolhimento. E nunca vem a mãe só. Vem a mãe, o pai, os avós, o que é ótimo, porque esse envolvimento tem que ser geral, porque existe essa cobrança. Na maioria das vezes, a criança vai para a UTI neonatal, quem pode entrar? No caso, o pai, a mãe, os avós têm o seu dia de visita, mas todos precisam saber, porque existe essa cobrança, né? É um momento off ali, né? Exatamente. Quando você tá em casa e as perguntas surgem. Então, se o máximo possível de pessoas que estão em volta dessa família souberem e estiverem preparados, a cobrança vai ser menor. E você precisa desse acolhimento, porque são altos e baixos, principalmente do pai e da mãe. Então, a hora que a mãe cai um pouco, que você tem um bebê cirúrgico, o pai está lá firme, porque a gente precisa disso. E o acolhimento dessa família, desse paciente, desse bebê, porque para todo mundo, você fala, o bebê foi operado. E a gente opera bebê. Cada dia, a gente opera bebê 600, 700, 800, 900 gramas, até menos que 1 quilo. Mas a gente sabe que
o terror maior é a palavra cirurgia. Às vezes as pessoas nem se preocupem tanto com o que se vai operar, com, né, o grau de dificuldade da patologia, não é a cirurgia. E muito mais, né, a anestesia. A anestesia assombra, traz esse medo, né? Então, por isso que a gente precisa, além de desmistificar, a gente precisa ter essa família com a gente muito antes de nascer, conversar, acolher, explicar que sempre é possível e a cirurgia é muito segura, a gente respeitando e controlando todos os riscos, né? E, Pri, quais são as principais particularidades, assim, da anestesia, tanto infantil, né, para uma criança um pouco maior, quanto para um bebê, assim? Qual que é a diferença? Pois é, acho que particularidades, né? Acho que, assim, o mais importante ela já falou, a criança não é um adulto pequeno. Uhum. É tudo muito diferente, tudo. Desde do trato, é aquilo que a gente falou já desde o começo, é a família toda que a gente trata, não é só o paciente. Então, vai desde o trato do envolvimento da mãe, a gente liga antes, a gente se apresenta, a gente tira dúvida no dia anterior, para a mãe já chegar como se ela já me conhecesse, mesmo que ela não tenha me visto pessoalmente, ela já sabe quem eu sou, já sabe minha voz, já sabe como vai ser o dia do processo todo. A criança também é envolvida nisso, a criança maior já sabe o que ela vai fazer. A Dani já explica, né, Dani? No consultório, vai ser um cheirinho, uma máscara, não tem picada. Se você quiser, a gente pode levar o brinquedo, a naninha, tudo faz parte do processo. Isso vem desde antes, desde o dia da marcação da cirurgia. Ali no ato cirúrgico, anestésico, também já começa com tudo de forma lúdica. A mãe entra, a mãe só vai sair do lado da criança a hora que a criança já estiver dormindo. E antes da criança acordar, a mãe já está junto de novo. Então, a criança não se sente abandonada em nenhum momento. Mesmo a criança pequena, o bebê, a mãe faz parte do processo. E aí, assim, a gente evita ao máximo os estresses. Tanto, vamos segurar a criança para fazer a inalação. Não, calma. Vamos conversar, vamos explicar. É uma criança que não vai colaborar? A gente dá um xaropinho antes no quarto. A criança já vai chegar sonolenta para fazer a inalação. Então, a gente diminui ao máximo esse período de estresse e de correr o risco de causar um trauma na criança. Por isso que muitas vezes a gente só vai pegar a veia depois que a criança estiver dormindo. A maioria das vezes é assim. Se a cirurgia permitir, se não for uma cirurgia de muito risco ou uma anestesia de muito risco, a gente consegue fazer isso, com que a criança não passe nem pelo estresse de pegar a veia. Ela só vai, a hora que acordar, já não vai ter mais agulha. São 2 processos, então. Primeiro é o processo inalatório e depois tem esse processo intravenoso. Isso, exatamente. E além do mais, tem ainda o processo da anestesia, assim, da analgesia, de você fazer a depender do que você operar, você pode fazer um bloqueio, uma anestesia no local que vai ser operado, porque a dor, a gente tem o estresse familiar, tem o estresse da criança que a gente tem que minimizar o trauma, mas o grande foco da criança, de uma criança mais velha, é a dor. Então, a gente tem que garantir que ela não vai ter a dor, porque ela tem medo. E tem um outro medo. As crianças mais velhas, elas falam sempre, e se eu acordar no meio da anestesia? Tem esse, né? Então, eu até brinco, eu falo, não vai acordar porque é tão fácil, você vai aprender. Então, é melhor não acordar para não ter que aprender do que eu faço. Mas tem para a criança é isso. Então, a gente tem que ser bem lúdico com isso. Então, tem crianças que levam um brinquedo, às vezes, no consultório, na maioria das vezes, eu tenho um bebê lá, que a gente mostra, olha, vai ser aqui, vai ter um cortinho assim, você vai acordar com esse curativo, mas a gente precisa garantir que 2 coisas, que ele não vai ficar longe da mãe dele ou do pai, né? E que ele não vai ter dor. Eu acho que isso são as premissas básicas, porque se com isso a gente consegue, né, Pri, que a gente consegue que isso seja menos traumático, porque já é difícil, porque às vezes tem
né? Às vezes a criança chega com informação, então, se eu não ficar quietinha, você vai tomar injeção. Isso existe, e na cirurgia também, né? Isso existe. Então, a gente ainda tem isso bastante. Eu vou pedir para que, se você não ficar direitinho, então a criança chega com esse medo. E a gente tem que desmistificar isso. Não é isso que a gente quer. Não é isso. E a importância também de conversar com os pais para justamente isso não acontecer em casa. Exato, né? Exato. Eu já vi caso de mãe falar, não, a gente vai no shopping e leva a criança para ser operada. Entendeu? E depois que a gente começou a conversar com as famílias antes, tudo, explicar tudo que é importante para a criança participar também do processo, isso está cada vez mais raro hoje em dia. A gente consegue explicar tudo e a criança tem chegado cada vez mais calma para a gente na sala de cirurgia. Isso faz muita diferença no pós-operatório. E esse pós, né? Eu imagino que a grande dúvida também seja com relação à dor, como vocês falaram agora, os pais, né? Essa questão do seu filho vai acordar com dor ou não. Isso é algo controlável? Sim. Primeiro, por causa do pós, a gente precisa conversar com a família. A gente se preocupa muito com a dor pós-operatória, a dor intraoperatória. No caso das crianças, do adulto também, né? Mas o adulto, ele tem a consciência de que ele está sendo operado, que isso pode gerar alguma dor. Na maioria das vezes, a criança ela não sabe por que ela passou pelo motivo de criança. Se é uma criança menor. Uma criança maior, às vezes, sabe, né, se ela tem uma hérnia. Então, nós precisamos operar para você melhorar disso. Isso fica mais fácil, porque quando você sabe o motivo, você até entende pelo processo que você está passando. No caso das crianças, a gente tem que, dentro do possível, explicar o motivo. Mesmo os bebês, as crianças maiores, a gente conversa com as famílias que expliquem que vai ao hospital. A gente, dentro da idade, dentro do entendimento, a gente explica do procedimento cirúrgico e a analgesia, sim. Na maioria das vezes, as crianças com analgésicos simples, a gente controla o pós-operatório da dor. A Pri fala melhor de dor do que eu, mas a gente controla o pós-operatório e a gente fala também do curativo. É importante também, né? São inúmeras. Depender da cirurgia, tem um curativo. Muitas vezes a gente faz, em relação aos pontos, que a gente não tira esse ponto, a gente usa um tipo de sutura que não precisa, a gente tem um curativo. O curativo gera um estresse no pós-operatório dessas crianças, a gente tem que fazer da melhor maneira possível. Por isso que a gente tem um lúdico, eu uso um boneco, a gente leva o curativo, a gente conversa, antes de operar a gente explica. Então, conhecimento, eu acho que informação é informação para criança, sim. Tenha ela a idade que for. Precisa informar. E essa mãe, se ela está bem informada, diminui o estresse. Porque, assim, no dia da cirurgia, a gente percebe isso, né? O estresse é grande, o estresse até para o bebê é grande. Ele percebe também que o véspera da cirurgia, a cirurgia em si, ela é um grande acontecimento e está todo mundo muito estressado. Por mais que tenha. Então, a gente tenta tirar um pouco desse estresse. Ele não consegue. Por isso que a gente faz o máximo que a gente pode do lúdico no centro cirúrgico, né? Para que a gente tenha um trabalho tranquilo, né? E aí, com relação à dor, de acordar com dor, a gente tenta ao máximo associar uma anestesia parecida com uma anestesia local. Não necessariamente a gente acaba anestesiando uma área um pouquinho maior do que a área do corte, mas que essa anestesia não vai influenciar no sono da criança. Então, não é que ele vai dormir mais tempo por causa dessa anestesia, que a gente chama de bloqueio. Esse bloqueio, ele dura depois que terminou a cirurgia, mais algumas horas, que são umas horas críticas do pós-operatório. Depois disso, é o que a Dani falou, analgésico, a maioria é analgésico simples, então uma Novalgina ou gotinhas pela boca. Não vai precisar continuar com a veia pega, nada disso. Que é outro estresse, né? A veia é outro estresse. A veia é outro estresse. Na maioria das vezes, acordou, já dá para tirar. Então, com essa associação do bloqueio, mais que 90% dos casos acorda completamente sem dor, como se tivesse dormido à noite e acordado de manhã. Gente, que legal, né? Eu, por exemplo, nunca tinha entrado em contato com esse assunto, porque nunca precisei. Então, eu estou achando, assim, muito interessante. E com relação às cirurgias mais comuns, assim, a gente consegue listar algumas? Consegue, depende muito da faixa etária, né?
em recém-nascido não existe cirurgia comum, vamos dizer, né? Existem cirurgias de bebês doentes, né? Os bebês, os recém-nascidos. A não ser as hérnias, né? As hérnias, elas podem acontecer no recém-nascido, pode acontecer no lactente. Para cada faixa etária, a gente tem... Não diria que seriam as mais comuns, mas a gente tem patologias que a gente vê mais, né? Elas são mais frequentes. Então, nas crianças mais velhas são as fimoses, as hérnias umbilicais, hérnias inguinais. Existe uma diferença, as hérnias umbilicais, por exemplo, as crianças com hérnia umbilical, quando nascem, normalmente elas não são operadas, porque a gente sabe que até 2 anos, essa hérnia corre o risco de fechar. Corre não, graças a Deus, ela fecha a partir dos 2 anos. Então, ela é diferente da hérnia inguinal. As hérnias das crianças, elas são tratadas diferentes das hérnias de adulto. A grande maioria das hérnias, elas são congênitas, no adulto ela é por esforço, então são tratadas diferentes. Então, o adulto, quando opera uma hérnia, usa uma tela, por exemplo. Criança, a gente raramente, assim, é muito raro, 0,001% de usar uma tela por algum motivo específico dessa criança, alguma coisa a mais que ela traga, mas a grande maioria não usa. Criança não usa. Então, são as hérnias, as fimoses, basicamente, o que a gente tem no consultório é isso. Tem o freio lingual, mas isso é um capítulo à parte, para a gente conversar. E é isso, né? As hérnias, as fimoses, existem as cirurgias do otorrino, que no caso é otorrino, não cirurgião pediátrico, que é a amígdala e as adenoides, que são as mais comuns. Existem as cirurgias urológicas, que também são por patologias urológicas, mas basicamente as hérnias e a fimose, eu diria que é o dia a dia das crianças maiores. Nas crianças, dentro da UTI neonatal, a gente tem as patologias congênitas, são crianças que nascem com atresias, são as cirurgias cardíacas, que também isso é do cirurgião cardíaco pediatra e não do cirurgião pediatra. Tem os acessos venosos, que também o cirurgião está envolvido, e todas elas a gente trabalha em conjunto com o anestesista. O cirurgião pediatra sem anestesista não rola, precisa. Não existe. Não existe. Tem que sempre trabalhar em conjunto, Tem que sempre trabalhar em conjunto. Pri, para fechar, o que você gostaria de deixar como mensagem para esses pais que recebem esse diagnóstico, que vão precisar passar por esse processo, né, com seus filhos? O que você gostaria de deixar, assim, de mensagem para quem vai passar por isso? Assim, acho que o começo de tudo fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos, porque é uma anestesia geral, mas é uma anestesia que, se for bem planejada, bem programada, é muito segura. A anestesia, nos últimos anos, mudou demais, evoluiu demais. A qualidade das medicações, a qualidade dos monitores mudou tanto, dos aparelhos de anestesia mudaram tanto, que é o que eu falo para todas as mães. Atravessar a rua é muito mais perigoso. Mas tenha em mente que precisa ser alguém com conhecimento na área da pediatria. É super importante. Então, quando você passar com o seu cirurgião, pergunte sobre o anestesista. Você escolhe o seu cirurgião, você tem o direito de você perguntar sobre o seu anestesista também. Ele faz parte da equipe e ele vai estar ali o tempo todo com o seu filho. Eu falo que aqui todo mundo tem filho, né? Nosso bem mais precioso, como que a gente vai largar na mão de qualquer pessoa que a gente não sabe de onde vem, quem vai conhecer ali na hora, chegou ali na hora, oi, prazer, eu sou seu anestesista, assim, isso para mim eu acho um pouquinho, eu não conseguiria entregar minha filha para qualquer pessoa, entendeu? Então conheça a equipe, vá atrás, converse, pegue o telefone, tire suas dúvidas, vá no dia tranquilo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Muito bom. E você, Dani? Falar da cirurgia pediátrica. O que eu deixaria de recado, não tenha medo da cirurgia pediátrica, assim como a Pri falou da anestesia. Não tenha medo. Tenha conhecimento. Conheça, o seu pediatra vai indicar, o seu cirurgião pediátrico, não tenha nenhum receio de tirar todas as suas dúvidas. A cirurgia pediátrica, hoje ela é segura, desde que a gente consiga seguir todos aqueles
passinhos da cirurgia sem risco, a gente está no bom hospital, a gente está com uma equipe adequada. Pergunte sim sobre o anestesista, queira saber quem é essa anestesia. Além do que, venha conhecer, leve sua criança, converse. A criança, é necessário envolver a criança nesse processo. Não existe cirurgia sem envolver a criança nesse processo, mas que a cirurgia hoje ela é segura. O cirurgião pediatra conheça a equipe e espere. Na verdade, o cirurgião pediatra, ninguém chega no meu consultório, eu bate na minha porta, eu vim aqui procurar um cirurgião. É o pediatra que vai indicar, né? Então, o recado que eu teria de dizer é que a cirurgia pediátrica e a anestesia, ela é bem segura hoje em dia. Ela é bem tranquila e que, caso você esteja grávida e você saiba que seu bebê tem uma patologia cirúrgica, procure antes de nascer, é necessário, antes de nascer, formar a sua equipe, para que seja bem tranquilo. E é isso. Eu acho que hoje foi, assim, incrível para tirar essas dúvidas. Mesmo para quem ainda está pensando em engravidar, já ir pensando nesse assunto, já entender que às vezes as coisas elas saem um pouco do nosso planejado ali, mas que mesmo diante de momentos como esse, a gente consegue se preparar a nossa família, o nosso espírito, o nosso emocional, para tentar passar por esse momento de uma forma mais tranquila possível, né? Sempre envolvendo a família, envolvendo as crianças. Enfim, acho que é isso. Gente, muito obrigado. Um beijo grande para vocês. Mandem suas dúvidas, tá bom? Um beijo grande. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Até semana que vem.